Muito bom estarmos reunidos mais uma vez. Damos graças a Deus pela semana que passou, que o Senhor foi conosco, como sempre Ele é. Amém? Deus é bom e Ele é fiel. O nosso Deus é o Deus fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Amém? Bom, meus amados, vamos continuar com este tema que nós pensámos para o mês de agosto. Não sei se vou conseguir fazer tudo só no mês de agosto, se calhar precisávamos de um agosto maior. Eu tenho sempre um problema com o relógio, é por isso que eu acho que fui feito mesmo para a eternidade, não é? Onde não há tempo. E depois sobra sempre coisas para falar e falta sempre muito tempo. Mas o Senhor é bom. Amém? Bom, nós pusemos-nos a falar sobre mais ou menos isto, sobre o crescimento no conhecimento de Deus, não é? E rumo à maturidade, e já vimos algumas coisas na segunda carta de Pedro, amém? E eu hoje gostava de falar acerca de algo que é talvez o mais importante nas Escrituras, acerca do que o Senhor Jesus chamou de o novo nascimento. Nós precisamos conhecer isso. Nós precisamos... Já há um tempo atrás eu comecei a falar disto convosco e depois, pronto, a gente... avançámos para estudando um livro e não ficámos aqui neste tema. Eu gostava de voltar aqui porque eu acho que é importante nós conhecermos a Deus, conhecermos o que Deus diz acerca dele, mas também conhecermos o que Deus diz acerca de nós, não é? Calvino diz algo assim, não foi bem esta frase, porque eu não tenho presente agora a frase mesmo, mas ele diz que é o Evangelho que nos leva a nós nos conhecermos a nós mesmos. Nós achamos que nos conhecemos, mas na verdade nós não nos conhecemos. É Deus que nos conhece e nos mostra como é que nós somos e quem é que nós somos, na verdade. Nós já percebemos isso, não é? Nós até nos achávamos aquela coisa e depois de termos o privilégio de termos nascido de novo, termos sido regenerados, termos sido gerados de novo, termos sido feitos uma nova criatura, uma nova criação. Aí nós percebemos que afinal não éramos nada daquilo que nós pensávamos que nós éramos. Amém? Não sei se quantos já leram este livro. Levantem lá a mão. Uau, bom. O que é que vocês acharam? Mesmo depois de todos os anos de igreja que alguns de vocês tinham, o que é que vocês acharam? Não é? Neste livro fala como é que Deus cria um povo, o seu. Não é? Como é que isso acontece? E isso acontece a partir do novo nascimento. Bom, o texto que nós vamos ter como base, e vamos lê-lo, vocês já viram aí no folheto de culto, está em João, no capítulo 3, um texto e uma passagem subejamente conhecida, não é? Não há, creio eu, nenhum evangélico que não conheça esta passagem, não tenho ouvido já falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, mas eu acredito que o Senhor pode falar ainda muito connosco através dela. Vamos ler então, meus queridos. João, capítulo 3, eu não sei o que é que está aí de 1 a 10. É bem pouco, a gente tem que ler mais. Não é? Talvez nós vamos ler de 1 a 21. Está bem? Vamos ler então, meus queridos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus:
em verdade te digo, que a não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito que estás nos céus, nós louvamos o teu nome, Senhor, mais uma vez, nesta manhã. Obrigado por seres connosco, por estares aqui no nosso meio, por estares em nós. Te agradecemos pela tua palavra. E agora, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-me a mim a expor a tua palavra ao teu povo. Senhor, e sei com o teu povo para que possa ouvi-la, entendê-la, Senhor, e por ela sermos transformados e edificados. Senhor, e se alguém no nosso meio ainda não nasceu de novo, Senhor, que esta mensagem possa servir para isso, para que haja novo nascimento, para que haja salvação. Nós oramos a Ti, Senhor, no nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Muito bem, meus queridos. Vamos então, podem ficar sentados. Jesus tem um encontro com um líder religioso da altura, um dos principais dos judeus. E é interessante que este homem, ao encontrar-se com Jesus, ele vai se encontrar com Jesus. E é interessante as palavras que ele vai dizer a Jesus. Ele vai dizer, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Meus amados irmãos, em muitos meios, inclusive evangélicos, isto era o suficiente para este testemunho dito por esta pessoa. Era o suficiente para essa pessoa ser aceita na membresia da igreja, ser batizado, porque ela reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus fazia milagres, não é? Fazia sinais, fazia milagres. E, infelizmente, meus amados irmãos, há muita gente congregando nas igrejas, se reunindo nas igrejas, com este conhecimento acerca de Deus e acerca de Jesus, achando que este conhecimento é algo importante. Meus amados, mas o que nós vimos, e porque a pessoa acredita que Jesus é o Filho de Deus, e porque a pessoa acredita que Jesus faz milagres, então ela se une a uma igreja e ela começa a caminhar e aí ela acha que nasceu de novo e que ela pertence ao reino de Deus e foi feita uma nova criatura e ela é um filho de Deus. Mas é interessante que no versículo 3
quando nós lemos aqui a passagem que nós lemos hoje, a isto respondeu Jesus. A isto o quê? A esta observação, a este testemunho de Nicodemos. A isto respondeu Jesus. Jesus podia ter dito o quê? Boa, Nicodemos. Interessante. Uau! Como eu queria que todos aqui na Palestina pudessem ver o que tu viste e testemunhar o que tu testemunhaste. Tu sabes que eu vim de Deus, não é? Tu acreditas que eu faço milagres. Que bom! Foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus disse, irmãos. Jesus não ficou impactado com este testemunho de Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um homem que tentava viver uma vida agradável a Deus. Vocês entendem? E ele dá este testemunho. Ele reconhece perante tantos outros. Ele dá um testemunho e ele reconhece que Jesus vem de Deus, quando todos os outros diziam que não é? Que ele era uma blasfémia, que ele não... Nicodemos vai e dá este testemunho. Sei que és mestre, vindo da parte de Deus, e ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não for com ele. Reparem, irmãos, lembram-se quando Jesus fala lá no Sermão do Monte? Lembram-se? Quando ele fala e ele diz, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, não fizemos nós milagres em teu nome? Não, era gente que acreditava em milagres. Era gente que vivia para que milagres acontecessem. E milagres aconteciam. E ele vai dizer, não vos conheço. Irmãos, este eu acho que é um dos problemas no meio evangélico, que é terrível, porque as pessoas acham, porque acreditam que Jesus é o Filho de Deus, e porque Jesus tem poder para fazer milagres, que está tudo aí. As Escrituras dizem-nos o contrário. As Escrituras dizem-nos, aliás, o próprio Jesus, pela sua própria boca, ele diz, a isto, não é o que temos aqui em João? João preocupa-se em nos mostrar isto de uma forma clara. E ele vai dizer, a isto, a este testemunho, a isto respondeu Jesus. E o que é que Jesus respondeu? Em verdade, quer dizer, olha, presta atenção que isto é importante, não é? É mesmo verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não era um caso especial, irmãos. Nicodemos é como todos nós. Todos precisamos nascer de novo. Nós não precisamos ser habitados pelo Espírito para reconhecer que Jesus veio de Deus. A nossa velha natureza reconhece isso. E até os demónios reconhecem isso. Se nós fôssemos lá ao capítulo 1 de Marcos, os demónios dizem que temos nós contigo, ó Santo de Deus. Os demónios sabiam que Jesus tinha vindo de Deus. Isso não é... Vocês entendem? Não é preciso sermos regenerados, não é preciso nascermos de novo, não é preciso sermos habitados pelo Espírito para saber que Jesus veio de Deus. E também não é preciso sermos habitados pelo Espírito, nem regenerados ou nascermos de novo para reconhecer que Jesus faz milagres. Não é, meus amados? Mas Jesus vai dizer, se não nasceres de novo, não verás o reino de Deus. O que é que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que não seremos salvos. Isso quer dizer que nós não faremos parte da família de Deus. Isso quer dizer que nós não iremos para o céu. E quer dizer o contrário. Quer dizer que se nós não nascermos de novo, nós vamos passar a eternidade no inferno. Foi isso que Jesus disse um pouco depois, neste capítulo, acerca daquele que não crê em Cristo. Diz no versículo 36, que nós não lemos, mas olha o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isto quer dizer o quê, irmãos? Quer dizer que, se não acontecer o novo nascimento, se não nascermos de novo, se não houver uma regeneração, se não houver uma nova vida em nós, irmãos, isto não é uma brincadeira. John Piper diz que Jesus usava palavras duras para falar de realidades severas. E isso é precisamente o que o amor faz. O que passa disto, irmãos, o que vai além disto, é bajulação.
Não serve de nada, irmãos, nós estarmos a enganar as pessoas, só para atrair as pessoas e as pessoas ficarem no banco da igreja e as pessoas não saírem e termos uma igreja superlotada, uma igreja com milhares de pessoas. De que serve isso, irmãos? As pessoas estão sendo enganadas. Nicodemos era um dos líderes dos judeus, da linha mais religiosa da altura. Jesus, a esses líderes, ele dizia lá em Mateus 23, no versículo 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Assim, irmãos, quando nós estamos a falar de o novo nascimento, irmãos, não estamos a falar de práticas religiosas, não estamos a falar de esforço humano para agradar a Deus. O novo nascimento, irmãos, não é um aspecto secundário, uma coisa de menos importância. Não, ele é central. Quando falamos sobre o novo nascimento, a eternidade balança, irmãos, para um lado ou para o outro. Ou nascemos de novo e vamos passar a eternidade com Deus, ou não nascemos de novo e nós vamos passar a eternidade longe de Deus. A menos que nós nasçamos de novo, ou nós nascemos de novo e nós conseguimos ver o reino de Deus, ou se não nascemos de novo, nós não vemos o reino de Deus. O novo nascimento é algo inquietante, isso perturba-nos quando nós ouvimos falar de novo nascimento. O que é que acontece no novo nascimento? Há pelo menos, eu vou expor-vos 3 razões, porque o novo nascimento é inquietante, perturba muitas pessoas. E nós devemos levar estas palavras de Jesus a sério. Se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. Primeiro, o ensino de Jesus sobre o novo nascimento confronta-nos com o quê? Com a nossa miserável condição espiritual, moral e legal. Sem a graça de Deus, sem a graça regeneradora de Deus, antes do novo nascimento acontecer, estamos espiritualmente como? Quem sabe responder? Como? Mortos. Irmãos, nós não temos uma doença. A humanidade não tem uma doença que pode ser tratada com isto e com aquilo. A Bíblia chama quem não nasceu de novo, espiritualmente falando, ele está morto. Moralmente, o que é que nós somos? Seres o quê? Egoístas. Só pensamos em nós. Rebeldes. Legalmente, isto é, diante da lei de Deus, o que é que nós somos? Nós somos culpados. Nós estamos condenados. A Bíblia diz que a ira de Deus está sobre nós. Essa é a nossa condição. Quando Jesus nos diz que temos que nascer de novo, o que é que Ele nos está a querer dizer? Que a nossa condição, como o homem se encontra antes de nascer de novo, antes de ser regenerado, é uma condição insensível. Ele está morto. Ele não está sensível para as coisas de Deus. Lá no Antigo Testamento diz que ele tem um coração de pedra. Ele não está sensível às coisas de Deus. Ele é insensível. Também diz o quê? Diz que a pessoa é corrupta. E a pessoa é culpada. Sem a graça maravilhosa na nossa vida, há uma coisa que nós detestamos. É sermos avaliados. Nós não gostamos de ser avaliados a respeito de nós mesmos. Nós gostamos muito de avaliar os outros, de ver como os outros são, de criticar o outro, de perceber as falhas do outro. Nós detestamos ser avaliados. Detestamos que os outros nos avaliem e nós próprios também não nos queremos avaliar. Nós fugimos disso. Nós pomos uma música, nós disfarçamos a coisa, nós não queremos pensar acerca de nós mesmos.
Nós não queremos ser avaliados verdadeiramente como nós somos. Essa é a nossa... É por isso que é inquietante quando Jesus nos diz: precisamos nascer de novo. Outra coisa que nos inquieta com a questão do novo nascimento é que, segundo as palavras de Jesus, no capítulo 1 de João, versículo 13, diz que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o novo nascimento não somos nós que fazemos. Nós não temos parte nisso. É Deus que faz. E isto é outra coisa que nos inquieta. A gente não gosta disso. A gente não gosta disso. A gente não gosta de não ter parte lá. A gente não gosta de... Não é? É ou não é? Porquê é que qualquer outra religião é bem mais aceito? Porquê é que a Fátima e andar lá de joelhos é mais aceito do que crer em Jesus sem fazermos nada? Porquê é que isso é mais aceito? Não é? Porque nós gostamos de ter parte. Porquê é que alguém se castigar, mutilar, é mais aceito do que crermos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, pagou o preço pelo nosso pecado e a obra está completa, só uma única vez chega, não é preciso mais sacrifício, está tratado com Deus. Porquê é que é mais aceito qualquer outra coisa que nós temos parte, que nós fazemos alguma coisa para? É ou não é? É ou não é, meus amados irmãos? Porque nós temos dificuldade em aceitar coisas. Porque nós somos orgulhosos. É ou não é? Porque nós queremos por lá a nossa parte. E isso deixa-nos inquietos. Pedro, ao falar desta verdade, ele diz no versículo 3 do capítulo 1 da sua primeira carta, ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpem. Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Não realizamos o novo nascimento. É Deus que realiza isso. Qualquer coisa boa que nós fazemos é resultado do novo nascimento que Deus operou em nós e não a causa dele. Não é porque nós começamos a praticar boas obras que Deus nos escolhe. Quando nós evangelizamos, quando nós falamos, quando nós convidamos alguém, o que é que algumas pessoas nos dizem? Isto agora está muito atrapalhado. Quando isto estiver melhor, eu vou dar um jeito na minha vida e quando isto estiver melhor, eu vou. O que é que passa na cabeça da pessoa? A pessoa passa na cabeça que, continuando naquela vida, do jeito que ela está a viver, Deus não quer nada com ela. E até aí tudo muito certo. Então o que é que ela vai tentar fazer, que nunca consegue fazer? É dar um jeito na vida para ver se Deus aceita. E isso ela nunca vai conseguir fazer. Mas isso é o que as pessoas aceitam facilmente. Mas aceitar o novo nascimento, aceitar que Deus age na vida de uma pessoa, sem ela fazer seja o que for, é Deus que age. Porque era bom nós percebermos uma coisa. Nós, espiritualmente, estamos o quê? E o que é que o morto faz? O que é que o morto faz? O que é que o Lázaro podia fazer lá dentro da rocha? Já havia 4 dias. O que é que o Lázaro podia fazer? Aliás, o que é que as irmãs disseram? Já cheira mal. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro. E o Lázaro fez alguma coisa ou não? Lázaro, levanta-te. E o que é que aconteceu? O milagre aconteceu. Lázaro levantou-se. E é isso que acontece no novo nascimento. Nós ouvimos Deus chamando por nós. E o que é que acontece connosco? Nós levantamos-nos dessa morte espiritual, mas isso não é algo que nós fazemos para. É Deus que faz em nós. É assim que Deus nos confronta. O novo nascimento não está nas nossas mãos. Não está no nosso controle. E quando Deus confronta essa nossa incapacidade e essa absoluta dependência
de alguém diferente de nós, isso torna-se inquietante. E recebemos esta mensagem da parte dele. Ele dizer que não veremos o reino de Deus se não nascermos de novo. E ele diz ao mesmo tempo que não podemos tornar isso possível por nós mesmos. A terceira razão, porque é inquietante e incómodo para nós, é que o ensino de Jesus sobre o novo nascimento deixa-nos perturbados, inquietos. É que esse ensino ensina-nos e confronta-nos com a absoluta liberdade de Deus. Deus faz o que quer, com quem quer. E nós gostávamos que Ele fizesse quando nós queremos e com quem nós queremos. E isso é inquietante para nós. É ou não é? Nós gostávamos de ter o controle da coisa. Deixa-me dizer-te uma coisa, meu querido. Ainda bem que nós não temos o controle. Ainda bem que é Ele que tem o controle. Mas o novo nascimento é inquietante para nós nestes aspectos. E muitos outros, mas mencionando três deles. Sem Deus nós estamos espiritualmente mortos no nosso egoísmo, na nossa rebeldia. Somos por natureza filhos da ira, como o Levi já nos pregou lá em Efésios, no capítulo 2. A nossa rebeldia para com Deus é tão profunda e tão intensa que nós nem conseguimos perceber, nem ver, nem desejar sequer a glória de Cristo. Vemos lá isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Por isso, o novo nascimento depende exclusivamente de Deus. A decisão divina de nos tornar vivos não é uma resposta ao que fazemos enquanto nós estamos espiritualmente mortos, mas o que fazemos será uma resposta ao facto que Ele nos vivificou. Para a maioria das pessoas, tudo isto, pelo menos o começo e o entender de tudo isto, é inquietante e perturbador. Bom, vamos voltar à pergunta. O que é que acontece no novo nascimento? Vamos tentar respondê-la a vocês em três frases. O que acontece no novo nascimento não é uma nova religião. Não é? Nós éramos católicos, agora somos evangélicos. Nós éramos budistas, agora somos cristãos. Não é isso. Não é uma nova religião. É uma nova, digam, vida. É uma nova vida. O novo nascimento não é uma afirmação meramente observatória do caráter sobrenatural de Jesus. Bom, Jesus é o Filho... O que Nicodemos disse? Jesus é o Filho de Deus e Ele tem um poder sobrenatural e Ele faz milagres. Novo nascimento não é uma afirmação do caráter sobrenatural de Jesus, mas sim o experimentarmos em nós mesmos esse sobrenatural. Nós estávamos mortos e Ele deu-nos vida. Então vamos lá? Novo nascimento não é nós reconhecermos o sobrenatural em Jesus, mas é nós reconhecermos o sobrenatural em nós mesmos. Nós fomos feitos uma nova criatura, uma nova criação. O novo nascimento não é uma melhoria de uma velha vida que nós tínhamos, da nossa natureza humana, e sim é uma nova criação
É uma nova natureza. Uma natureza que continuamos a ser nós, não deixamos de ser nós, mas com uma nova natureza. Uma natureza perdoada. Quem gosta de ser perdoado? É bom ser perdoado, não é? Quem já falhou? Quem já pecou? Quem já cometeu alguma coisa contra outro? E o outro perdoar-nos, é bom ou não? Essa nova natureza é uma natureza perdoada. Feliz o homem cujos pecados são perdoados. Essa nova natureza não é uma natureza que diz que nós somos perfeitos. É uma natureza que nos diz que nós fomos perdoados. Essa é a nova natureza. A nova natureza não diz que nós éramos bonzinhos, que espetáculo que tu eras. Não. Esta nova natureza diz que nós, sendo tudo isso, que a Bíblia diz que nós somos, e é muito mau, mas nós fomos perdoados. Essa nova natureza diz também outra coisa, diz que nós fomos purificados. E essa nova natureza não é formada por homem nenhum em nós, nem por nós mesmos, mas sim pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, uma nova vida, não uma nova religião. João, no seu texto, aqui no capítulo 3, ele quer que fiquemos seguros que Nicodemos era um fariseu, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram os mais rigorosos de todos os grupos religiosos dos judeus. Jesus disse a este fariseu: em verdade, digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De maneira ainda mais intensa e mais pessoal, no versículo 7, ele vai dizer o quê? Importa-vos nascer de novo. Então, um dos argumentos principais que João quer mostrar, trazer para nós vermos, para nós entendermos, é que toda a religião de Nicodemos, todo o seu admirável estudo, toda a sua disciplina, firmeza em cumprir a lei, de maneira nenhuma substituíam o quê? A necessidade de nascer de novo. Irmãos, percebem o que João nos está a querer mostrar? Irmãos, percebem? Isto não é aderires a uma igreja, vocês entendem? E começares a fazer as práticas todas que a igreja pratica e cumprires todas as regras e esforçares-te ao máximo para viver de acordo com todas as regras que são ditas. Não é isso. Não é isso. João está preocupado em mostrar-nos isso. E João vai buscar alguém, uma história verdadeira, verídica, mas para nos mostrar verdades atuais para nós também. Mesmo a este homem que tentava cumprir toda a lei, viver de acordo com tudo isso, com os seus... Jesus disse: importa, é importante, é imprescindível nascer de novo. O que Nicodemos precisava, o que tu e eu precisamos, não é de melhorarmos religiosamente falando, mas de vida. O que Jesus se refere ao novo nascimento, o objetivo de Jesus é mostrar-nos que o novo nascimento traz uma nova vida ao mundo. A pessoa, é claro que o Domingos é a mesma o Domingos, mas é uma nova vida no Domingos. Os irmãos entendem? É claro que, em certo sentido, Nicodemos estava vivo. Ele respirava. Não respirava. Ele pensava. Não pensava. Ele sentia. Não sentia. Ele agia. Não agia. Ele estava vivo. Mas Jesus sabia que Nicodemos estava morto. Ele até podia disfarçar muito bem na sua prática religiosa, tentando ser melhor que todos, empenhado nisso. Só que isso não era o bastante. Isso não era o suficiente. Acham importante isto que Jesus está a dizer a Nicodemos? Acham que isso é importante para nós hoje ou não, meus amados irmãos? Importantíssimo. Importantíssimo.
Importantíssimo, de extrema importância. No que dizia respeito à vida espiritual, ao que importa, Nicodemos ainda precisava nascer de novo. Precisava de vida. Ele não precisava de mais atividades religiosas. Ele não precisava de mais zelo religioso. Vocês entendem? Não. Ele precisava nascer de novo. Ele precisava de uma nova vida. Zelo religioso, atividades religiosas, práticas religiosas. Nicodemos tinha muitas. Muitas, meus amados irmãos. Ele tinha muito dessas coisas. Lembram-se o que Jesus disse ao homem que queria segui-lo, mas desejava enterrar o seu pai antes, lá em Lucas, capítulo 9? Jesus disse: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. O que é que isto mostra para nós? O que é que isto significa para nós? Meus amados, isso significa que há pessoas fisicamente mortas que precisam ser enterradas e pessoas espiritualmente mortas que podem enterrá-las. Consegues perceber isso? Em outras palavras, Jesus pensou em termos de pessoas que andam por aí aparentemente bem vivas, mas estão mortas. Na parábola de Jesus sobre o filho pródigo, o que é que o pai disse acerca do filho? Este meu filho estava morto e reviveu. Amém? Então, irmãos, não é para as pessoas respirarem, pensarem, agirem, até corretamente, muito esforçados religiosamente, que isso quer dizer que eles nasceram de novo. Todos quantos nasceram de novo percebem bem o que estamos a falar, não percebem? Há gente que anda anos e anos na igreja e não nasceu de novo. Mas Jesus e João vai buscar este exemplo de alguém, um líder religioso, um grande mestre em Israel. E ele vai dizer: olha, tu precisas nascer. Nicodemos não precisava de religião, de mais religião, ele precisava de vida, vida espiritual. O que é que acontece no novo nascimento? Acontece é que surge uma vida que não existia antes. Uma nova vida acontece, começa no momento do novo nascimento. Não se trata de uma atividade religiosa, disciplina, de uma decisão. Trata-se de surgir uma nova vida. Esta é a primeira maneira que eu gostava de vos mostrar o que acontece com o novo nascimento. Experimenta-se o sobrenatural e não somente se afirma a existência do sobrenatural. Não é meramente uma afirmação do caráter sobrenatural em Jesus, e sim o experimentarmos o sobrenatural. Reparem o que no versículo 2 Nicodemos vai dizer: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em outras palavras, Nicodemos viu no ministério de Jesus uma genuína atividade divina, admitiu que Jesus viera de Deus e fazia as obras de Deus. Mas Jesus não reagiu a isso, como eu vos disse, aplaudindo, ficando maravilhado com isso, de maneira nenhuma. Em vez disso, ele diz: tu precisas nascer de novo, Nicodemos, ou então tu não vais ver o reino de Deus. Ninguém é salvo por ver sinais e maravilhas e encantar-se com isso, nem por dar crédito àquele que faz os milagres, afirmando que ele veio de Deus. É um dos grandes perigos, irmãos, dessas igrejas dos sinais e maravilhas. É um dos grandes perigos. É muito perigoso. Nós não precisamos de um novo coração para ficarmos encantados com milagres. Precisamos? Não precisamos, irmãos. Não precisamos. A velha natureza humana caída é tudo o que nós necessitamos para ficarmos completamente deslumbrados com sinais e maravilhas. Como eu vos disse, o próprio diabo, os demónios,
testemunham disto lá em Marcos. Não, Nicodemos. Ver a Jesus como um realizador de milagres vindo de Deus não é a chave para o reino de Deus. Não Nicodemos e não Domingos e não tu. Não, esse não é a chave. Essa não é a chave. Jesus vai dizer, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, o que importa não é uma mera afirmação do caráter sobrenatural de Jesus, mas sim tu e eu experimentarmos em nós mesmos esse sobrenatural. E o novo nascimento é esse sobrenatural. Isso não é natural, é sobrenatural. No versículo 6, Jesus vai dizer, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne é o que somos por natureza. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, esse sobrenatural que nos proporciona o novo nascimento. Jesus disse, no versículo 8, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito não é uma parte deste mundo natural, ele está acima dessa natureza, ele é sobrenatural, de facto ele é Deus e ele sopra onde quer, não o controlamos, ele é livre, ele é soberano e ele é a causa imediata do novo nascimento. Amém, meus amados? Ele vai na direção daquela pessoa que nós menos pensávamos, aquele menos provável, aquele que nós menos achávamos, aquele que menos prática religiosa e bem comportado ele tem. E ele vai na direção desse. E ele opera o novo nascimento. Ele faz quando quer, com quem quer. Assim é Deus. Nós não o controlamos. E isso, como eu vos disse, incomoda o homem natural. Jesus é essa vida que nós recebemos no novo nascimento. Há uma ligação crucial quando acontece o novo nascimento. Operada pelo Espírito Santo em nós, recebemos da parte de Deus a vida eterna por meio de quê? Por meio da fé em Jesus. O que vimos até agora é que o novo nascimento acontece de uma obra sobrenatural realizada pelo Espírito Santo para trazer à existência vida espiritual onde ela não existia. Jesus vai repetir isso no capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. O Evangelho de João esclarece isso. No versículo 35 do capítulo 6, o próprio Jesus é a vida que o Espírito Santo coloca em nós. Ou poderíamos dizer de outra forma, a vida espiritual que o Espírito Santo dá é Ele. Ele dá-nos essa vida. É a união com Jesus que experimentamos e isso é a nova vida espiritual. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E mais à frente ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 20, 31, o apóstolo diz, estes, porém, foram registados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Portanto, não há vida espiritual, não há vida eterna, sem uma ligação com Jesus e uma crença nele. Depois nós iremos avançar sobre isto e explicar isto um pouco melhor, acerca do novo nascimento e a fé. Por enquanto vamos afirmar isto mesmo. No novo nascimento o Espírito Santo nos une a Cristo numa união de vida. Cristo é vida. Como o Dani já nos leu na abertura do culto, em João 15, Ele é a videira verdadeira em que a vida floresce. Nós somos os ramos.
O que acontece no novo nascimento é a criação sobrenatural da nova vida espiritual, criada por meio da nossa união com Cristo. O Espírito Santo nos traz a uma ligação vital com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a realidade objetiva que acontece no novo nascimento. Da nossa parte, experimentamos tudo isto por meio da fé que foi despertada no nosso coração. A vida espiritual e a fé em Jesus vêm juntas à existência. A nova vida torna possível que tenhamos fé. E visto que a vida espiritual sempre desperta a fé e se expressa em fé, não há vida sem fé. Portanto, nós jamais podemos separar o novo nascimento da fé. Da parte de Deus, somos unidos a Cristo no novo nascimento. E é isso o que o Espírito Santo faz. Da nossa parte, experimentamos essa união de que maneira? Por meio da fé em Jesus. Nunca separes o novo nascimento da fé. Repara o que João vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4. Ele diz: todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Nascido de Deus é a chave para a vitória. Fé é a chave para essa vitória. As duas afirmações são verdadeiras, porque a fé é o meio pelo qual experimentamos o sermos nascidos de Deus. Nascer de Deus sempre traz a fé consigo. A vida concedida no novo nascimento é uma vida de fé. Elas nunca se separam. Repara o que João vai dizer no capítulo 5, versículos 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É por isso que Jesus, lá em João capítulo 6, vai dizer que o Espírito é o que vivifica. É isto que eu vos quero dizer acerca do novo nascimento, que o Espírito Santo nos dá sobrenaturalmente uma nova vida espiritual. De que maneira? Unindo-nos a Cristo mediante a fé, pois Jesus é essa vida. Portanto, respondermos a esta pergunta que acontece no novo nascimento, nunca podemos separar estas duas afirmações de Jesus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto vimos no versículo 3. E no versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que acontece no novo nascimento é a criação dessa vida em união com Cristo. E uma parte do que Deus faz para realizar essa união é a criação da fé. Deus dá-nos a fé, que é o modo pelo qual nós experimentamos essa união com Cristo. Conseguimos perceber? Está claro? Sim, meus amados. Ainda somos nós mesmos, só que novos. Somos uma nova criatura. A todos quantos o receberam, capítulo 1 de João, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vai a Ezequiel, no capítulo 36.
dos versículos 24 a 28. Claro que Ezequiel está a profetizar o que Deus faria quando traria o seu povo do exílio, né, da Babilónia. Mas, mais do que isso, está a falar da nova aliança em Cristo. Olha o que diz. Quem faz? Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então, quem é que faz? Aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. É esta passagem que dá origem ao que Jesus disse a Nicodemos quando ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Para quem é que Deus falou: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus? Para aqueles os quais Deus aspergeria água pura sobre eles, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei, bem como para aqueles os quais Deus disse: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Quer dizer, em outras palavras, no reino, aqueles que têm uma novidade que envolve a purificação do velho e a criação do novo. Amém, meus amados? Portanto, água e espírito em Ezequiel refere-se a dois aspectos da nova natureza, quando nascemos de novo. A razão pelo qual ambos são importantes é quando nós afirmamos um novo espírito ou um novo coração nos foi dado, não estamos a dizer que deixamos de ser humanos. Uma pessoa humanamente e moralmente responsável, como sempre fomos, antes de nascer de novo. Antes, pelo contrário, nós somos limpos, nós somos purificados, e para respondermos à demanda de Deus, às exigências da lei de Deus, isso precisa de acontecer. Nós precisamos de ser purificados. Nós não precisamos só de ser lavados. Nós precisamos de ser purificados. Nós precisamos de uma nova vida. Já viram que se nós fôssemos completamente, se tudo fosse transformado, se tudo fosse mudado, se nós fôssemos outra pessoa, o conceito de perdão, de gratidão, de humildade, isso tinha sido eliminado de nós. E Deus deixou que isso permanecesse. Quantos de nós não temos esse senso de perceber: eu merecia ser condenado, mas eu não vou ser condenado, eu fui perdoado? Quantos de nós não temos esse senso que nós estávamos sujos, mas que nós fomos lavados? Amém? Já te lembraste, aqui o pessoal mais velho, o pessoal da minha idade, às vezes nós dizemos assim para os nossos filhos: pois, vocês nasceram noutra altura. No meu tempo, olha, nós queríamos isto, não tínhamos, queríamos o... Eles ouvem falar da coisa, mas eles não têm noção disso. Pois não? Não têm noção nenhuma. Pai, quer isto. Está aqui. Não é? Eu lembro-me de meus pais dizerem, eles trabalhavam de sol a sol, no Alentejo, a ceifar, comiam uma sardinha, dividida por 4 ou 5, com fome, descalços. Lembram-me do meu pai contar isso? Fazia quilómetros de madrugada antes do sol nascer, trabalhava até o nascer, vinham, mais andar uma carrada de quilómetros a pé, descalços. Iam. Para comer, para ter o que comer.
para os filhos terem o que comer. Não é? Sabem, a culinária, as receitas alentejanas são todas muito... É pão, é uma coisa... Porquê? Porque havia muita necessidade. Hoje é um requinte isso. Hoje comer uma refeição, umas migas, uau! Não, aquilo era a maneira como eles faziam, que não tinham nada e tinham que fazer aquilo render bastante. Os irmãos entendem? As pessoas hoje não viveram isso. Ouvem falar, mas não têm a noção. Pois, já. É por isso que quando um filho hoje ouve um não, hoje não compras isso. Ele entra em crise. Porque ele não tem noção do que é isso. Mas já viu que Deus deixa isso em nós. Deus muda-nos, há uma nova vida em nós, mas Deus não acaba com o resto. Vocês entendem? Vocês entendem? Nós temos essa percepção. Vocês entendem? Nós temos essa percepção do que nós éramos e do que nós somos hoje. E o que é que isso gera em nós? Humildade, gratidão, devoção. Percebe como é que Deus trabalhou? Deus podia fazer tudo, acabou. Não é? O vaso que se desfaz na mão do oleiro, ele desfaz aquele vaso, porque está mal, não é aquilo. Mas a massa, o barro, é o mesmo. E é isso que Deus faz connosco no novo nascimento. Tu és o mesmo, Zé, António, João, Domingos, não é? Tu és o mesmo, só que és novo. Mas é o mesmo. Deus deixa... Eu acho isso belo, não sei se para vocês, não é? Ele dá-nos um novo coração, sim, mas nós temos a percepção do que é que era. Nós sabemos bem o que é isso. Nós sabemos bem que merecíamos isso. Amém? Nós sabemos como é que é. Ele não muda isso em nós. Está-se a ouvir? Peço desculpa. Vê lá. Não está? 1, 2. Um, dois. Mas eu toquei aqui. Um, dois. Um, dois. Tá? Obrigado. Desculpem. Se isso fosse eliminado de nós, se isso fosse tirado de nós todo o conceito de perdão, de purificação, seria completamente o quê? Irrelevante. O que é que isso importa? Não restaria nada do passado para ser perdoado ou purificado. Mas, pelo contrário, nós sabemos que esse nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Lá em Romanos 6, que morremos com Cristo. Colossenses capítulo 3, e que devemos nos considerar como mortos, nos despojar, não é? Deixar esse velho homem, lá em Efésios 4. Isto não significa que o novo homem não se manifeste por todo o resto da nossa vida. Significa antes que havia uma quê? Uma velha natureza, um velho caráter, um outro princípio de vida e uma inclinação que precisava de ser o quê? Tratada, eliminada completamente. Assim, o modo correto de pensarmos sobre o nosso novo coração, o novo espírito, a nova natureza, é que isso ainda somos nós. E esse ainda nós precisa de ser perdoado, purificado. E esse é o objetivo que Jesus quer alcançar e que Ezequiel quer alcançar quando refere à água. A minha culpa precisa ser o quê? Lavada. A purificação com a água é uma figura disso. Jeremias 33:8 afirma isto nestes termos: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade,
com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Portanto, essa pessoa que nós somos, o que é que precisa ser? Perdoada. E essa culpa precisa de ser lavada. Mas o perdão e a purificação não é suficiente. Precisamos ser o quê? Ser novo. Precisamos ser o quê? Transformados. Precisamos do quê? De vida. Amém, meus amados irmãos? Precisamos de uma nova maneira de ver, de viver, de pensar, de avaliar as coisas. Foi por isso que Ezequiel vai dizer o quê? Dar-vos-ei um coração novo e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Poderei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então o que é que Jesus está a dizer que acontece? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Fala destas duas naturezas. A natureza que precisa ser o quê? Nós precisamos ser perdoados e lavados, mas nós não podemos continuar com essa mesma, porque éramos como o porco. A gente lava o porco e o porco vai outra vez para a imundícia. Nós não precisávamos ser só lavados. Nós não precisávamos ser só perdoados. Nós precisávamos de quê? De ter um novo coração, de ter um novo desejo, de ter um novo querer. Já viram? Esse é o novo nascimento. No novo nascimento nós somos lavados, nós somos perdoados, nós somos purificados, mas nós também recebemos o quê? Um novo coração. E nós passamos a ter novos desejos, novos quereres. E é isso que nós precisamos para quê? Para vermos o reino de Deus. Sem isso, nós não vemos o reino de Deus. Aqui a palavra carne significa meramente humano, um coração de carne, quer dizer, um coração sensível. Não tem a ver com a carne, com a ideia de pecanimosidade ou a natureza caída. O quadro que nós temos aqui em mente em Ezequiel e que Jesus toca aqui, que é nascer da água e do Espírito, é real. É algo que Deus faz em nós. Deus limpa-nos, Deus perdoa-nos, Deus limpa-nos, Deus lava-nos e depois Deus nos dá também um novo coração. Para quê? Para nós não irmos para as mesmas inclinações, para as mesmas práticas, tendo os mesmos desejos, os mesmos quereres, as mesmas paixões. Ele dá-nos uma nova natureza e isso é o novo nascimento. Precisamos recebê-lo como quê? Como um tesouro, como algo precioso. No novo nascimento, o Espírito Santo dá-nos sobrenaturalmente uma nova vida espiritual por unir-nos a Cristo mediante a fé. Em outras palavras, o Espírito nos une a Cristo, em quem há purificação para os nossos pecados, ilustrado pela água, e substitui o nosso coração de pedra, empedernido e indiferente para com as coisas de Deus, por um coração brando, que valoriza Jesus acima de todas as coisas e que está sendo transformado pela presença do Espírito que nele habita. Amém? Alguém que nasce de novo passa a valorizar Jesus acima de todas as coisas. Lembram-se daquelas palavras que Jesus disse? Quem amar mais pai, mãe, filho, filha, casa do que a mim? O que é que ele disse? Não pode ser meu discípulo. Porquê? Porquê é que não pode ser discípulo dele? Porque não nasceu de novo. Porque isso acontece o quê? Acontece no novo nascimento. Quando alguém nasce de novo, não há mais nada que vá competir com Jesus na sua vida. Porque Jesus é o seu tesouro. Jesus é o seu bem maior. E como é que Jesus é o bem maior? Porque eu faço de Jesus o meu bem maior. Não. É porque eu passo a ser habitado pelo Espírito. E Deus dá-me um novo coração. E eu passo a ter um novo desejo. Eu passo a ter uma nova paixão. Eu passo a ter um novo amor. Quem? A pessoa de Jesus.
Então, irmãos, não é o que nós ensinamos na igreja às pessoas, uma prática de dizer, tu não podes amar mais o teu marido, mais do que a Jesus, não podes amar mais os teus filhos. Não é uma coisa que tu ensinas na igreja, é uma coisa que acontece com o novo nascimento. E isso não quer dizer que nós vamos abandonar os filhos, o marido, a mãe, o pai, as coisas. Não é isso, irmãos. Quer dizer é que aquilo que nós mais amamos é Jesus. E isso não se ensina. Isso é um milagre que acontece. Tu já tentaste ensinar alguém a amar mais a Jesus do que todas as coisas? O que é que deu? Nós temos alguns irmãos brasileiros agora, né? Mas aqui em português é disto, dá barraca. Quer dizer, não funciona. Tu tentares ensinar alguém que não nasceu de novo a Jesus ser o mais importante da vida, não dá. Porque ele vê sempre Jesus como um meio para aquilo que é mais importante para ele, não Jesus como aquilo que é mais importante para ele. Percebes isso? E enquanto Jesus for o meio, esse Jesus que ele idealizou, for o meio para aquilo que é mais importante para ele, esse Jesus está bom. Agora, tu nunca consegues fazer de ninguém que não nasceu de novo Jesus ser o mais importante. Não consegues. Quando tu tentas, isso vai dar asneira. Isso vai dar barraca. Porque tu estás a falar uma coisa e ele está a entender outra. Diz, então, mas agora é preciso ir a todos os cultos. Então, mas agora é preciso orar. Então, mas agora é preciso ler a Bíblia. Então, mas agora é preciso essas coisas. Então, mas agora é preciso isso tudo. Percebes isso? Porquê que... Percebes? É aquela conversa, é obrigação ou é... Quer dizer, para quem nasceu de novo é obrigação. É obrigatório, sendo voluntário. Porquê? Porquê é que é obrigatório? Porque o meu coração me obriga a isso. Mas é um obriga de obrigado, um obriga de gratidão, não um obriga de obrigação. Alguém tem? Não, bem confuso. Agora é que eu baralhei tudo o resto. Não é? Quem não nasceu de novo não pode ver o reino. Porque está sempre a entender como uma regra para alcançar algo. E o reino de Deus não é assim. O reino de Deus não é tu fazeres algo para alcançares. O reino de Deus é tu és colocado lá dentro e vais recebendo conforme vais sendo transformado. Deus colocou-te lá dentro. Uau. É por isso que, inclusive, algumas pessoas, o que é que elas vão dizer? Algumas pessoas vão dizer, mas eu não ando na igreja e eu sou melhor do que aquela pessoa que anda lá na igreja. Isso é perfeitamente, moralmente, é perfeitamente normal acontecer. Porque imagina que Jesus salva alguém que tem os seus padrões morais e de vida completamente destruídos, que andou mesmo lá bem longe do certo daí da sociedade. É normal que a pessoa tenha nascido de novo e ainda há muitas coisas a serem mudadas. E alguém lá fora pode viver mais corretamente, moralmente falando, do que alguém que está na igreja que ainda não está a viver. Isto não quer dizer que ele não nasceu de novo. Percebes isso? Porque aquele que está lá fora vivendo corretamente, ele está vivendo corretamente para a glória dele. Tudo o que ele faz é para a glória dele. Quão bom eu sou. Lembras-te daquele que foi lá ao templo? Uau, eu não sou como ele. Esse é quão bom eu sou. Aquele que nasceu de novo ainda não está vivendo todas essas coisas corretamente, mas ele está sendo trabalhado por Deus. Só que ele estava tão longe de tudo isso. Irmãos, eu lembro-me de coisas que eu já vivi na igreja, mesmo sendo salvo, que eu percebo hoje e que eu ainda me envergonho delas. Mas isso não quer dizer que eu não fui salvo. Isso quer dizer que eu estou sendo transformado. Amém. Amém, meus amados. Amém. Não tem uma coisa a ver com a outra. Tem uma coisa a ver com a outra. O povo de Deus não é o povo perfeccionista. O povo de Deus é o povo perdoado, lavado, purificado e que tem um novo coração. E que cada vez que nós ouvimos a palavra, cada vez que Ele nos fala através da sua palavra, nós vamos sendo o quê? Lavados, limpos, transformados. Amém? É por isso que o povo de Deus diz amém. O que é amém quer dizer? Assim seja, assim aconteça comigo, assim seja na minha vida. É isso. Eu não preciso impressionar ninguém com a minha vida. Eu preciso nascer de novo. Amém, meus amados? Bem, o tempo anda bem rápido. E como vocês percebem, eu ando muito mais devagar que o tempo. E acabei por não dizer quase nada. Não é? Do que eu queria dizer. Acho que disse alguma coisa. Não é, meus amados? Então vamos perceber isto.
é importante nascer de novo. Quantos de nós percebemos isso? O novo nascimento é um pouco assim inquietante para o ser humano. É ou não é? Porque ele é feito por Deus. Nós não participamos nisso. Mas é algo maravilhoso. Ser nascido de novo não é nós acreditarmos em milagres e que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pode fazer muitos milagres. É? Não. Ser nascido de novo, ser regenerado, é esse sobrenatural acontecer em nós. Amém? Não acontece fora de nós. Não acontece do que nós observamos. Acontece dentro de nós. Amém? Nós somos os mesmos, sim, só que perdoado. Tu sentes-te perdoado? Tu tens a certeza absoluta que os teus pecados foram perdoados? Sim? Quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem Jesus, não tem vida. Foste perdoado? Foste purificado? A tua natureza mudou? Tu agora amas o que tu não amavas? Tu agora amas a Jesus acima de todas as coisas? Ou tens alguma coisa que tu amas mais que a Jesus? Se tu tens alguma coisa que tu amas mais que a Jesus, eu não te vou conseguir convencer a tu amares mais a Jesus do que essa coisa ou pessoa que tu amas mais que a Jesus. Eu não consigo fazer isso. A única coisa que eu posso fazer é pregar-te o Evangelho. E o que eu espero, no final, quando nós terminarmos este tema sobre o novo nascimento, é que alguns que possam estar no nosso meio, que não nasceram de novo, nasçam de novo. Mas isso é feito por Deus. Amém? Deus usando pessoas, não é? Deus decidiu salvar pessoas pela loucura da pregação. Tu pregas a palavra e a palavra, o Espírito pega na palavra, aplica a palavra ao teu coração, algo que eu não consigo fazer. Eu só consigo levar a palavra aos teus ouvidos. A partir daí, eu não consigo fazer mais nada. Daqui para aqui, só Deus. Mas a minha posição é a posição... Está lá em Ezequiel. Vai ao meio dos ossos, de um vale de ossos, secos, sequíssimos. Prega a palavra. Não é? Estes ossos podem viver. Tu sabes, Senhor. Estas pessoas podem viver. Tu sabes, Senhor. Só tu sabes. Como é que vamos fazer? Pregar a palavra. Tem que ser pregado, tem que ser ensinado, tem que ser explicada como ela de facto é. Sem correrias, sem pressa, sem manipulações. A palavra faz o seu trabalho. O Espírito Santo pega na palavra e aplica ao coração daqueles que o Senhor quer salvar. Não é quem eu quero, é quem Ele quer. Não é quando eu quero, nem quando tu queres, é quando Ele quer. Mas Ele vai e Ele faz isso. O vento sopra onde quer. Amém? Amém? Sopra onde quer. Mas a gente consegue ver o que o vento faz, não consegue? Como é que a gente explica? A gente não consegue ver o vento? Como é que a gente explica isso da fé? A gente não vê. É como o vento, é igual. A gente também não vê o vento. A gente vê o efeito do vento. É ou não é? Como é que tu vês o efeito do vento do Espírito? Como é que tu vês o efeito? Na vida de uma pessoa que foi o quê? Que foi salva, que nasceu de novo. Consegues ver? Olha, ali soprou o vento. Olha, ali soprou o vento. Ali soprou. Olha, ali soprou. Ali soprou. Amém? Amém? Nós temos alguma dificuldade em perceber onde o vento soprou e não. Porque às vezes as práticas religiosas são muito semelhantes à nova vida. Mas sabes, Deus sabe onde o Espírito sopra.
Deus conhece. Amém? Amém? Foste perdoado, foste purificado. Tens um novo coração, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Eu não sou perfeito. Mas eu já não sou o que era. João diz: quão grande amor nos tem concedido o Pai. O facto de sermos chamados filhos de Deus. E ele diz, e de facto somos. Ainda não é manifesto. Ainda não se vê tudo. Mas já se vê alguma coisa, não vê? Tu, olhando para ti, já vês alguma coisa ou não vês? Ou não vês nada? Já viste o privilégio que é? Tu ainda não chegaste ao céu, mas já há um pouco do céu em ti. Essa é a vida do novo, daquele que nasceu de novo. Ainda não é tudo como no céu, mas já há algo do céu em ti. Amém? E tu olhas e vês, não, ainda não sou tudo. É isso, ainda não. Paulo diz isso por outras palavras. Maldito homem que eu sou. Quero fazer o bem, o mal está comigo. Quando eu quero, a coisa não vai. E é esta luta. Mas ele não está desesperado, ele não está perdido, ele não está sem esperança, ele não está debaixo de condenação. Percebes? Ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo. Amém? Eu ainda não sou tudo o que havia. Não, ainda não sou. Mas eu já não sou aquele... Estão a ver agora os incêndios? Estão a ver os incêndios, irmãos, devastadores. Mas nós somos aquele pedaço de madeira tirado do fogo. Não é para ser feito cinza. Nós éramos para ser feitos, era para sermos consumidos por esse fogo da ira de Deus. Mas nós fomos tirados, somos esse tição tirado do fogo. Jesus está lá à direita, ele diz, não, esse não, essa não. Não, esse não é. Eu dei a minha vida por ele. Amém? Louvado seja Deus. Aquele que nasce da carne, é carne. É sempre a mesma vida, é sempre a mesma inclinação, é sempre o mesmo desejo. É semana após semana, sempre a mesma coisa. Porque isto não é para quem quer, não é para quem corre, nem para quem deseja. É para quem Deus tem misericórdia. E quem Deus tem misericórdia, vai lá e Ele tira. E Ele começa a trabalhar na vida desse. Pau. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. A carne, para nada aproveita. Porque as inclinações da carne levam à morte. Mas as inclinações do Espírito levam o quê? À vida e paz. Amém? Tu tens paz? Tu tens paz? Tens paz com Deus? Também se não tiveres paz com Deus, não tens paz com mais nada. Não tens paz contigo mesmo, não tens paz com ninguém. Tens paz com Deus. Algo que acontece no novo nascimento é tu teres paz com Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque há uma lei, uma nova lei dentro de nós, a lei do Espírito de vida, que nos livra da lei, do pecado e da morte. Um nascido novo já não está condenado, já não está debaixo de condenação, foi absolvido. E isso deixa-te em paz. Amém? Para a semana nós iremos avançar e iremos continuar. Perdoem a minha lentidão, mas eu gostava que tu percebesses e que nós entendêssemos isso bem. Acho que isto é importante em todo o tempo, mas nos dias em que nós vivemos, isso é muito importante. Não fiques por aquela coisa de eu creio em Jesus, eu sei que Ele faz milagres, porque isso não quer dizer que tu tens um novo coração. Isso pode só querer dizer que tu ainda não nasceste de novo. Amém, meu querido? Vamos louvar a Deus? Aleluia.